Deuteronômio, capítulo 8, verso 1 ao verso 3. Deuteronômio 8, de 1 a 3. Diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém. Paulo diz, irmãos, na sua carta aos Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo tinha a convicção de que o Senhor é quem guiava os seus passos, o Senhor cumpriu os seus propósitos, sua vontade na vida dos seus filhos. E Paulo, ele então, a partir dessa perspectiva, ele passa a viver totalmente na dependência de Deus, em fazer a vontade do Senhor neste mundo, sendo escolhido de Deus para ser um missionário, ou sendo apenas um servo do Senhor, vivendo a sua profissão, levando a sua vida adiante, mas vivendo a dependência de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, nos chama a atenção, mostrando essa realidade no Antigo Testamento. Deus separou um povo, Deus chamou um povo para viver os teus propósitos. Deus separou uma nação para cumprir os teus propósitos, e a partir dessa nação, vidas, famílias serem abençoadas. Começou com Abraão, Deus separa o povo de Israel, Deus começa a fazer maravilhas no meio daquele povo, mas chega um momento em que o povo ele começa a desistir, a desacreditar dos propósitos de Deus, a não confiar nas promessas do Senhor, pois estava passando por provas, passando por dificuldades, tentações, passando por provações. Se nós olharmos, irmãos, a vida do povo de Israel, o tempo que Deus guiou aquele povo do deserto foi um tempo de provação. Mas muito mais do que tempo de provação, foi um tempo ali de experiências com o Senhor. O maná, as vestes, as sandálias que não se desgastavam. Deus sustentando aquele povo durante 40 anos, preservando aquele povo. Tudo Deus cumprindo os seus propósitos. E Deus, no capítulo 8, ele revela aquilo que está no seu coração. Algumas coisas Deus revela ao homem, e tem coisas que Deus não revela ao homem, assim diz a palavra. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Mas o que está na palavra, irmãos, era vontade de Deus que ele revelasse ao homem, para que assim pudéssemos conhecer e cada vez mais manifestarmos a nossa fé. Nós cantamos aqui, nós devemos estar firmes nas promessas do Senhor, e o povo de Israel também deveria ficar firme. Mas o que chama atenção é que Deus nos guia pelo deserto, Deus nos leva ao deserto, Deus permite certas situações na nossa vida, Deus permite tudo para nos ensinar. Nosso amadurecimento, nosso crescimento espiritual, para aumentarmos a nossa fé, crescermos. O hino que nós cantamos na igreja diz: cada vez que a nossa fé é provada, nos dá a chance de crescer um pouco mais. E assim a nossa caminhada com Jesus, a nossa caminhada com Deus. As provações, as lutas, até mesmo as tentações, nada foge do controle de Deus. Deus conhece, Deus sabe, Deus permite, Deus está no controle. E aqui diz que devemos recordar toda a nossa vida, trazer à memória a nossa vida, o que passamos, porque sabemos que o Senhor é quem tem nos guiado. Ele permitiu o povo passar pelo deserto para humilhar, para provar, mas o principal, para saber o que estava no coração. Irmãos, quando estamos na bênção, é muito fácil adorarmos a Deus, mas quando vem a provação, as dificuldades, as tentações, quando vem os desafios da vida, aí, neste momento é que devemos avaliar nosso coração. Ó Deus, eu confio no Senhor. E Deus quer ver o que está no nosso coração, dizendo o seguinte: olha, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Enquanto o povo estava servindo ao Senhor, estava tudo bem. Mas a partir do momento que veio o deserto, veio as dificuldades, veio as provações, era a hora do Senhor olhar para o coração. Irmãos, não é diferente com cada um de nós. Deus, Ele é o que sonda o nosso coração. Ele é o que conhece o nosso coração.
E nesses momentos de prova, de tentações, de desafios, enfim, das lutas, devemos estar firmados no Senhor. Senhor, eu te adoro, eu confio no Senhor. Mas se está difícil, se a minha fé é pouca, como diz aquele pai para Jesus, Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Não é nenhum pecado, irmãos, pedirmos a Deus que aumente a nossa fé. Não é nenhum pecado em nós reconhecermos, nos humilharmos diante de Deus. Jesus, eu creio, mas me ajuda. A minha fé talvez esteja pequena, mas me ajuda na minha falta de fé. E Jesus contemplou aquele homem e abençoou aquele homem por causa da sua fé, mesmo a fé pequena. E aqui, irmãos, no versículo 3, diz aqui, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, seus pais não conheciam, mas ele diz, mas não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Da boca do Senhor. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos e vivemos, experimentamos tudo que está na palavra, mas que o Senhor nos ajude a estarmos firmes nas promessas, firmes com fé, confiantes no Senhor. Deus, me ajuda. E é por isso que nós oramos, irmãos. É por isso que nós nos humilhamos diante de Deus. É por isso que existe a oração. A oração para mostrar para Deus a nossa dependência. Senhor, eu sou pequeno. Eu preciso do Senhor. Se não fosse assim, nós não precisaríamos de orar. Não precisávamos de orar. Se não dependesse de Deus, para que orar? Mas nós oramos porque nós dependemos de Deus. Jesus, ele era o Filho de Deus, mas ele deixou um mau exemplo para nós. Foi um homem de oração. Um homem que vivia na dependência de Deus. E quanto mais nós, que somos pecadores, quanto nós dependemos de Deus. Deus nos abençoe esse dia, abençoe a vida da Sandra, do Ronilton. Vamos orar por essa casa, pela Priscila, orar pelo Bruno. É um desafio que o Bruno tem, estar nos ribeirinhos, andando pelo barco, no meio dos rios lá de Rondônia. Desafio de pregar o Evangelho para aquelas pessoas.